Olá, tudo bem? Boa tarde, sou o Gabriel, executivo da CIRS. Estamos começando mais um bate-papo aí que a gente denominou carinhosamente como Conexão em Pauta. Então hoje a gente vai conversar com a Karine e um tema muito legal que é marketing, que é o mundo digital, mas talvez para algo mais específico. Confesso que é o segmento que eu menos converso sobre marketing digital, né? E por isso até da provocação de fazermos, que é esse mundo digital, mas para a indústria, né? E com isso, com certeza, a Karine tem uma bagagem bem legal aí para nós trocarmos. Mas antes disso, Karine, quem é você? Se apresenta aí, faz favor. Então, sou Karine Sabino, sou CEO da Abra Indy, que é a fusão, né, o resultado da fusão de duas agências, inclusive associadas aqui na CIRS, a Adobe e a Labra. E somados aí, a gente tem 25 anos de experiência em marketing, principalmente em marketing industrial. Também faço parte do time de partners da RD, do qual sou RD Expert, que é um título até bacana, que quer dizer que a agência realmente leva resultado para os seus clientes e entende principalmente de gestão de negócios, né, que é uma coisa muito importante, inclusive falando de marketing. E sou aí especialista em estratégias digitais também. E com uma longa passagem assim pelo associativismo em algumas coisas, mas isso a gente, né, deixa para o segundo tempo. Mas é bem legal, inclusive, falar assim, alguns não me conhecem, mas muita gente conhece, né? Inclusive por essa passagem, salvo engano, fosse até diretora, né, de marketing Eu na fui associação. diretora de núcleos, fui Ah, diretora de comunicação também, estive como coordenadora dos núcleos, então eu fiz tem umas muita coisa coisinhas. aí, tem muita coisa para contar. Mas a ideia, Karine, é a gente justamente trazer para a mesa esse assunto que, como eu falei na introdução, ele é muito falado, né? Marketing digital, a mudança de tudo isso, ou a importância de tudo isso, mas quase sempre, pelo menos no meu viés, ou por onde eu ando caminhando aí, muito mais focado para varejo, serviços menos complexos, né? E quase sempre quando a gente olha para o mundo das indústrias, a gente imagina algo mais formal, mais antigo no bom sentido, no sentido do fazer Tradicional. tradicional, né? E a gente consegue ver esse posicionamento ou até essa essa definição de agências, né? Que é exemplo de vocês hoje, que já era da Dove, inclusive, né? Que é um segmento tão grande, tão potente, inclusive economicamente falando, e que vem sim trazendo essa nova pegada que vai além de um comercial, pessoa física, uma visita, chão de fábrica e tal, né? Mas eu gostaria que a gente começasse a falar primeiro o como tu vê isso, assim, essa questão de uma empresa tão tradicional olhar para um mundo tão moderninho, que é o marketing digital e as suas furulas aí, e como que se conecta isso? Foi por necessidade ou é porque vamos copiar o que o varejo está fazendo, né? Eu acho que não é uma questão de cópia, mas tudo que traz resultado merece atenção, né? Acho que esse é um principal ponto. E eu não discordo de ti quando tu fala que o marketing digital, ele se fomentou, ele teve um start mais rápido para quem vende B2C, né? Que é comércio, o pessoal do varejo, alguns serviços pontuais. Mas a mesma estratégia do B2C, ele acaba se aplicando para negócios B2B, que é o caso da indústria. E esse pessoal, vamos dizer assim, que era tradicional, que tinha sim uma comunicação mais formal, começou a perceber que não existe B2C, B2B, agora o B2D, que, né, que se fala bastante, mas a venda, o marketing ele acontece de pessoas para pessoas. Então, não diferencia tanto se é B2B, B2C, mais formal, menos formal. O que a gente precisava era dar para a indústria uma voz que ressoasse com as pessoas que agora estão conectadas, estão digitalizadas, né? Eu acho que foi esse o entendimento que a indústria, não há muito tempo, isso é fato, começou a perceber de que o marketing ele é de pessoas para pessoas e a gente precisa estar posicionado onde de fato estão as pessoas e nesse momento é no digital, né? Eu acho que aí já está uma sacada, né? Que talvez até um tempo atrás eu precisava convencer uma marca que ela comprasse de mim, né? E daí seria talvez o B2C, né? Mas hoje eu preciso convencer a pessoa que está lá na ponta, chamado comprador, ou o nome que ela tenha dentro da estrutura, eu preciso ser relevante primeiro para ela, chamar a atenção primeiro dela,
para que daí ela entenda, vou saber mais da indústria ou desse meu futuro vendedor aí. Porque até, talvez não muito tempo atrás, falando agora de novo do lado leigo da história, o marketing de uma indústria finalizava num site, né? A indústria, quando era digital, ela tinha um site e lá tinha os produtinhos que talvez, ali os mais avançados, você clicava em cima desses produtos e tinha algum tipo de interação, desde preço, saiba mais, peça orçamento, coisas assim. E hoje isso vai muito além de um site estático lá. Sim, é importante, isso é funil, isso é Google, uma série de outras coisas, mas eu dei uma pesquisada depois da gente falar, vamos falar disso, e tem muita coisa que eu nem imaginava, né? Que esse mundo indie, né? Que o mundo das indústrias vem se posicionando e passando por todas as outras redes sociais, desde o Instagram, óbvio, o LinkedIn, eu acho que tem um braço muito importante nisso, mas o que hoje, se a gente fosse talvez ranquear ou trazer exemplos, o que vai além desse site estático que as empresas têm e que hoje elas vêm utilizando? Tá. Primeiro que essa questão do site estático é uma cultura que muita gente carrega até hoje, tá? Que eu preciso de um site porque é o meu cartão de visitas virtual. E nunca pensou que o cartão de visitas precisa funcionar para vendas. Então tinha lá uma coisa e tomara que alguém entre em contato comigo a partir de um e-mail e um telefone que estava lá estático, né? E ainda bem que essa visão ela vem mudando, principalmente para reinventar canais de venda, que é o que a gente fala muito, né? Muitas indústrias atuam agora com e-commerce. Pararam de olhar para o site estático, onde tinha um catálogo, que você fazia um download, ninguém te pedia o teu contato, ninguém, né, não estava nem muito aí para onde que esse catálogo ia parar, para começar a transformar isso numa visão de vendas realmente, né, que é a questão do e-commerce, e muitas indústrias estão caminhando para isso. Mas o marketing industrial, ele tem um forte posicionamento em redes sociais, sim, né? Não da maneira como a gente faz o nosso pessoal, ou que o varejo faz, mas ele tem um posicionamento muito forte, principalmente em redes, em canais mais robustos, como tu mesmo mencionou, o LinkedIn. Então, tem um viés, e aí muita gente vai dizer assim, Karine, tu tá doida, agora LinkedIn é recrutamento e seleção. Gente, não, há muito tempo, não há muito tempo, inclusive ele se fortaleceu como uma rede social B2B muito forte, então, se ainda não tá lá, é um ponto de atenção, já anotem no to-do, nas tarefinhas de estudar o LinkedIn. Mas um dos pontos que avançou muito rápido dentro da indústria hoje é o marketing conversacional, que é a gente ampliar os canais de conversa, e a gente volta a falar de pessoas para pessoas, que é os chatbots. Então, a pessoa que entra no meu site, ela consegue interagir comigo, ela tem um suporte imediato para tirar dúvidas de produtos, e, por exemplo, na Abraíndia, a gente atende indústrias que têm 4.000 produtos. E aí, como é que você vai colocar todas as dúvidas possíveis, todos os fax possíveis desses produtos dentro de um site? Não tem como. E o próprio WhatsApp. O WhatsApp Business, ele tem se tornado uma ferramenta de captação, de retenção e principalmente da revenda. Então, muito representante comercial, muita equipe interna de inside sales tem utilizado do marketing conversacional como um canal de captação, mas também de revenda, de outras oportunidades de upsell, cross-sell, que a gente fala dentro do universo comercial. Então, de tudo aquilo que a indústria vem fazendo, acho que o mais novo é realmente esse marketing conversacional, que aí abre um leque gigante de possibilidades. E talvez só essa visão aí já desmistifica uma série de outras, né? Porque talvez não é o marketing digital ou esse mundo digital que entrou nas indústrias. É a indústria que começou a negociar diferente, e para negociar diferente ela percebeu que as ferramentas anteriores não eram mais o suficiente ou não eram mais as únicas, né? Porque nada adianta, e talvez até alguns associados ou não que estejam nos ouvindo, né, pode ficar com essa curiosidade. Então, eu vou colocar o LinkedIn na minha indústria e está tudo certo? Não, né? Não é isso, né? Essas ferramentas, seja elas qual for, pode ser um e-mail bem estruturado, né? Quando você falou ali de conversar com pessoas, pode ser muito disso. Aquele e-mail com aquelas letrinhas miúdas que só de receber dói, né? Aquilo pode ser algo mais convidativo, pode te chamar para uma ação, para uma próxima fase, para uma próxima etapa. Então, eu vejo que talvez a necessidade veio porque precisamos vender mais e para isso precisamos vender diferente. E vão vender diferente como?
usando o tradicional? Não, daí começou a vir essas outras coisas, né? Porque tanto o WhatsApp, o chatbot, como você disse, é um ótimo exemplo para isso, né? Ele otimiza uma série de coisas e te posiciona, né? Porque no site estático, talvez eu ainda tinha aquelas FAQ, né? Que é as perguntas as mais aleatórias possíveis, e conforme as perguntas vinham novas, alguém, ia ter que alimentar aquele site. E quem estava procurando resposta nunca tinha sua resposta naquela FAQ, ele sempre tinha uma pergunta nova, né? E aí é formulário de contato, né? É. 2 dias para receber uma resposta. Quando vinha. Quando né? vinha. Porque não tem outra pessoa lá na ponta para fazer isso, né? Não era um pessoa a pessoa, era um pessoa além. Né? E o além em algum momento vai te responder. Mas isso é algo bem interessante. E você trouxe a questão do LinkedIn, né? Eu costumo mencionar muito isso. Esse exemplo, por mais que seja clichê, né? Que o LinkedIn pode ser a rede social do CNPJ, né? Então, ele talvez lá no começo, eu nem sei se ele foi criado só para isso, mas se rotulou disso, né? Que ele era recrutamento e seleção. Queres procurar um emprego ou queres ser encontrado por alguém que está procurando um profissional, ao invés de fazer currículo Lattes ou todos os seus variados, vá para o LinkedIn. Aí, hoje em dia tem muita comunidade, muita discussão riquíssimas de negócios, e que às vezes essa troca de quero te contratar, queres me contratar, está lá embaixo. Se olhar no ranking, inclusive, né, por mais que o LinkedIn tem como essência essa inteligência, né, de conectar pessoas, assuntos, interesses, currículos de fato, ele te conecta, olha, tem empresas procurando por perfil tipo seu, né? Mas o que tem lá dentro é tão rico de conteúdo mesmo, de aprendizado, que recrutamento e seleção, se é esse um foco, é um dos milhares de focos, né? E como que tu percebe hoje que, não sei se talvez a nível de case e tal, que uma empresa tradicional poderia ou vem utilizando o LinkedIn, que é uma ferramenta que talvez muitos que estão nos ouvindo ou vão nos ouvir conhecem. Talvez não sejam usuários, mas sabe que existe algo além de um Facebook. Eu tenho só um ponto antes de te responder essa pergunta, que tu falou um negócio muito legal, que foi assim, talvez não foi a indústria que foi atrás do digital, o digital acabou sendo incorporado, né? E você falou sobre fazer diferente aquilo que a gente fez sempre. A gente usa lá no Brand uma frase que é: existem 50 maneiras de falar a mesma coisa. E às vezes a gente está tão fiel, tão certo, que aquela maneira como a gente está fazendo é a correta, porque se fez assim desde, né? E a gente para de olhar para como a gente gosta de ser abordado comercialmente. E eu vejo que a indústria começou a olhar para esse viés de, peraí, tem alguém fazendo diferente, como é que eu vou fazer diferente a partir disso? E os próprios fornecedores foram incutindo isso dentro da cultura da indústria. E ainda com essa questão do 50 maneiras de falar a mesma coisa, eu te respondo a pergunta do LinkedIn. A indústria ela ainda tem uma preocupação com a informalidade, sabe, de ser muito cool, muito descolada. Parece que isso não conecta com o modelo de negócio deles. Eu acho uma preocupação válida. Ok, cada um sabe do posicionamento que quer construir. E o LinkedIn, ele permite conexões reais, verdadeiras, dentro de um ambiente corporativo, não tão informal quanto outras redes. Então, talvez por isso que funcione tão bem para questões B2B, né? Só que o posicionamento ali dentro, ele não pode ser meramente comercial. Ele não tem foco na oferta. Ele tem foco em mostrar que a gente entende sobre aquilo que a gente está atuando. Então, eu, Karine, por exemplo, né, não vou para o meu LinkedIn fazer uma oferta sobre a Abraindy. Eu vou mostrar que eu domino o conteúdo, que eu sei do que eu estou falando. E as indústrias perceberam isso e também têm se posicionado dessa forma, mostrando muito mais o diferencial em si, muito mais a sua cultura organizacional, muito mais o seu foco de qualidade e outros diferenciais do que meramente oferta produto, né? Então, isso dentro de uma esfera de marketing. Então, esse pensamento de como é que eu quero ser visto, como é que eu levo essa minha visão de posicionamento, o branding que a gente fala tanto, para o LinkedIn, ele
permite que a gente se comunique muito bem, se comunique com pessoas que a gente quer realmente atingir, mas de uma forma que não exige desconfigurar aquilo que a indústria tem, que é um pouco dessa formalidade, que lá no final das contas não é ruim, não tem nada de errado com esse posicionamento. E ainda tem outro negócio que é muito legal, que pouca pessoa sabe, que o LinkedIn é uma excelente ferramenta comercial. Não pelo conteúdo que a gente vai publicar e a gente, né, vai usar aí de alguns gatilhos para chegar nas pessoas certas, mas existe algo, anota aí, dentro do LinkedIn que se chama busca booleana. Essa busca traz um monte de filtros que permite a gente conectar com as pessoas que estão dentro do nosso ICP, que são as pessoas que estão, né, as nossas personas que a gente fala dentro do marketing. E tem muita indústria promovendo bons conteúdos na sua timeline para que quando essa busca booleana seja feita, quando a gente faça aquela conexão com quem a gente quer prospectar de fato, a nossa casa esteja tão bonita que vai ser muito difícil ela não responder, ela não interagir com a gente de alguma forma. Então, o marketing dentro do LinkedIn, ele está um pouco mais coeso com essa formalidade, aqui entre aspas, da indústria, mas ele também serve para que a gente reverbere quando a gente for usar de ferramentas comerciais dentro da rede social. E eu acho que aí já está até uma chamada de atenção, né? Nós falamos antes, né? Não adianta fazer o mesmo só indo para um lugar diferente, né? Então, talvez você que está nos ouvindo, que é da indústria e que talvez ainda esteja no intermediário, ou ainda esteja um pouco mais cauteloso, né, nesse sentido, não adianta fazer print de um monte de coisa que está lá no teu site, ou pegar as fotos mesmo e fazer do teu LinkedIn uma galeria de álbum de foto, né? Porque além de não dar resultado nenhum, tu vai ter uma reputação lá nos teus pés, né? Porque isso que você disse de gerar conteúdo, etc., né, um dos focos é aumentar o empoderamento, né? Aumentar a relevância. Olha, essa empresa aqui, ela sabe do que ela está falando. E se ela sabe do que ela está falando, provavelmente ela sabe fazer o produto, a solução que ela diz que faz. E com isso começa a ranquear, né? E autoridade, né? Isso, autoridade. E esse último exemplo até que você deu é o que talvez há um tempo atrás a gente delegava muitas hashtags quando ia escrever um texto, né? Olha, acrescenta, tanto que tinham sites, nunca mais usei, mas devem ter ainda, sites que te mostravam ranqueamentos de hashtag mesmo. Olha, se tu usar a palavra mesa, ela está em alta essa semana porque aconteceu algo lá num Big Brother, não sei de onde, e mesa tá todo mundo falando, e aí tu pegava rank na onda dos outros mesmo. O trend, né? Era outra coisa, o cara ia ver, cara, não tem nada a ver com o assunto, mas tu fez de propósito. Claro que o algoritmo também já foi melhorando, né? Mas esse exemplo que você deu da busca booleana é praticamente isso, né? Você se tornar relevante para aparecer, ou ser mostrado, ou ser conectado com pessoas que talvez não conheçam a Assis, mas querem conhecer aquele tema que a Assis muito bem falou sobre, né? E daí o algoritmo, a inteligência se conecta. Então, voltando, né? Não faça o mesmo só mudando de ferramenta, né? Mude a maneira de fazer. Se você não tem esse conhecimento, essa expertise dentro de casa, daí se conecte com alguém, né? Com uma agência especializada, enfim. Porque eu costumo dizer, a gente faz outros bate-papos aí sobre marketing digital, que no digital tudo é mais acelerado, inclusive o erro, né? Justamente. Dependendo se você tem uma gestão, uma retaguarda interessante, tu vai errar, tu vai consertar e beleza, faz parte do aprendizado. Mas dependendo do erro, aquilo é uma tatuagem, né? E daí vai ficar. E para tirar um erro digital é mais complexo do que arrancar um flyer da parede, né? A internet tem memória, né? Isso é fato. Mas dessa tua colocação tem frase antiga, né? Não dá para esperar fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente, né? Então, na internet, isso é fato, assim. A gente falou da construção de autoridade, né? Então, ter esse pensamento ponderado, esse pensamento mais crítico de como é que eu quero que as pessoas vejam o meu negócio. E isso serve não só para a indústria, serve para todo mundo, né? É o que vai, de fato, fazer a construção dessa autoridade. A gente tem que tomar esse cuidado com a nossa marca, né? Pô, a gente cuida da fachada, né? Indústria limpa, organizada, ISO disso. E daí na internet tá de qualquer jeito. É um pouco incoerente, né? Desconexo sobre esse posicionamento. E a gente fala muito assim.
As pessoas, elas querem reinventar a roda quando a gente fala do marketing digital. Elas estão sempre atrás do próximo hype, sabe? Da próxima trend. O que tá todo mundo fazendo? E aí esquece que um feijão com arroz bem feito gera muito resultado. Isso. Tá todo mundo tão focado em eu preciso ser diferente para chamar a atenção, que a gente esquece que fazer o dever de casa, deixar a nossa casa, e quando eu falo casa aqui é um site, é rede social, são os contatos ativos, porque isso é muito importante. Quando a gente vai para o digital, a gente tem que lembrar que a gente abriu uma porta e que essa porta ela precisa de resposta imediata. Né? Quando eu vou para o digital, eu abri uma via de mão dupla de comunicação. Então, eu tenho que estar preparado para atender essa demanda, que pode ser um, mas podem ser 100, e aí? Né? A gente não tem essa previsibilidade quando a gente fala do digital. Então, isso é muito importante, sabe, Gabriel? E, claro, ter agência, ter alguém, mas ainda que tenha agência, a gente precisa ter a clareza de que um bom marketing se faz a 4 mãos. Porque a agência, né, a Abraindy ou qualquer outro profissional de marketing, ele vai entender de marketing. Quando muito bom, ele vai entender de marketing e de gestão de negócios, porque precisa. Só que para funcionar a estratégia, o cliente, a indústria, ela tem que querer fazer parte, ela tem que estar disposta a se envolver, porque a gente entende do marketing, não do negócio do nosso cliente. Isso aí. Então, às vezes a gente vê o pessoal tão afoito por fazer acontecer que eles querem terceirizar a responsabilidade de tudo. Né? E eu entendo que tem a responsabilidade da agência quanto à estratégia, quanto a canal, quanto à mensagem, mas se a gente não consegue compreender bem o que o nosso cliente está esperando, o que a indústria está querendo, como que ela quer se posicionar, aí vem a tatuagem. Um erro pode ser uma tatuagem, e aí vai demorar muito mais para consertar do que se a gente estiver trabalhando de forma alinhada. E principalmente alinhada com o comercial. E eu vejo essa dificuldade, que inclusive não fica só daí na indústria, né? É sempre quando eu trago uma agência para fazer o meu marketing, seja ele digital ou não, que é justamente esse sentimento do terceirizar, né? A pessoa, foi o que você disse, a pessoa pode entender muito do digital, mas ela não entende copo. Quem entende copo é você. E aí, como é que eu conto uma história de um copo? Desde características técnicas ou não, quem é o teu público, etc. Então, é realmente entender que tem que fazer junto e não terceirizar. Você não está mandando uma folha A4 para imprimir numa papelaria e vai pegar de volta. Aquilo ali é quase um ser vivo que vai começar a demandar coisas talvez não previstas e que reuniões, conversas, alinhamentos precisam acontecer. E essa questão das portas, né, mais portas abertas, isso acontece muito, né? Principalmente quem faz com pressa. Né? Quero ir para o próximo nível, porque eu estou vendo meu concorrente que já está lá, mas eu não estruturo internamente, eu só abro um monte de portas, que pode ser um contato de WhatsApp publicado em vários lugares, pode ser um site, pode ser uma ouvidoria, uma série de coisas. Mas daí quando volta, eu esqueci que tinha que ter alguém, né, para fazer. E não só dar resposta, Gabriel, eu brinco que a gente tem um case de... não, tem mais, mas vamos lá. A gente tem um case de insucesso. E esses são os que eu mais aprendo, né? Quando não dá certo. E aí o que acontece? Esse case de insucesso ele é muito, muito pertinente para essa conversa, porque a gente fez toda a estruturação do marketing, a gente abriu todas essas portas, a indústria se preocupou em ter alguém que iria responder, alguém que estava ali para vender de fato, estou aqui apto, montei uma equipe que vai atender o comercial, só que ele esqueceu de um fator muito importante, que se chama produção. Tem isso também, né? Vendeu e não tinha como entregar. Isso continua sendo uma experiência horrível. Então não adianta olhar só para a questão da comunicação. Eu estou apto, eu estou preparado. Se a minha demanda aumentar em 10%, eu consigo entregar? Se a minha demanda aumentar em 40%, eu consigo entregar? Daí alguém vai estar me ouvindo e pensando assim, mas prazo a gente negocia. Tudo bem. Até quando também? Até onde? E assim, internet, eu tô com 10 portas abertas como um lead, como um prospect. Então, se aqui demorar muito, a gente tá numa cultura de imediatismo. Sim, exato. E isso para todas as esferas da vida. Então, inclusive no B2B, se aqui vai demorar muito, eu tenho outra oferta daqui. Pode até não ser tão boa, pode até ser mais cara. Mas me entrega mais rápido. É isso aí. Né? Então, quando a gente fala de abrir as portas, né, do marketing digital, não é só olhando para quem vai responder e se meu time comercial dá conta de prospectar e vender, mas eu consigo entregar? Eu consigo entregar em quanto tempo?
né? Porque não adianta olhar só para um viés e acabar gerando uma má reputação, que é aquele nunca mais chegou, né? Comprei e nunca mais recebi, porque isso também vai ser uma tatuagem, agora vou usar a tua analogia, isso também vai ser uma tatuagem muito ruim. E esse case de insucesso foi exatamente isso que aconteceu. A gente gerou um volume tão grande, graças a Deus, comercialmente, porque isso para o marketing é muito bom. Gerou gargalo. E gerou gargalo não comercial, porque o time comercial também conseguiu, só que a taxa de conversão ficou em 2% de oportunidades para venda, porque era o que eles conseguiam atender com a produção. Então, também é um ponto importante. Né, dentro desse contexto todo, né, é algo que você que está nos ouvindo pode entender de marketing ou não, e pode até acreditar nisso ou não, mas é fato, até que me provem ao contrário, que esse mercado digital, ele é muito maior do que o marketing analógico, do que o marketing presencial. Então, se você, fisicamente falando, abre 2 praças, isso significa uma coisa, né? Mercadologicamente falando, se você no digital abre 2 frentes, não é a mesma proporção do que abrir 2 praças, porque aquelas 2 frentes, elas podem se tornar infinitamente maiores, só 2 frentes no digital, do que 2 frentes ali no analógico, na praça e tal, né? Porque eu comento disso até porque no áudio que você me mandou lá para a gente trocar algumas ideias, que é a questão da figura do representante comercial, né? Eu abri uma praça e eu tenho o Gabriel como representante comercial. Uma matemática de pacote de pão, né? Se eu abrir uma segunda praça, talvez a Karina, uma segunda pessoa, a Karine vai dar conta. Beleza, cada vez que eu abro uma praça, uma nova pessoa. No marketing não é 1 por 1, né? Você pode abrir um canal de marketing e eu posso travar uma produção, porque eu achei que se eu estava vendendo 2 no presencial, eu abri uma porta, agora eu vou vender 4, mas pode ser 4.000, né? Justo. E daí não dá conta de fazer. Então você realmente precisa entender que o digital sim é um negócio muito interessante, falando de marketing, de mercado, mas ele não é proporcionalmente, né, ou matematicamente falando, igual o mundo real, né? Que se um faz 2, 2 fazem 4, não é assim que funciona. Justo. E daí você queima na largada. E um ponto importante disso, assim, para não deixar ninguém desesperado, né, é que assim, não precisa sair amanhã dobrando produção, não é esse sentido, mas é estar ciente que essa possibilidade pode acontecer de forma gradativa, porque não tem projeto de marketing que faz milagre em um mês. Exato. Isso é um ponto. Mas a gente precisa estar consciente de que essa possibilidade de ter que ampliar o parque fabril, de ter que ampliar a nossa produção, ela pode acontecer. E aí, a gente está preparado? Né? A gente está disposto? Acho que essa é a principal pergunta. Eu estou disposto? Né? Tem gente que vai dizer que, meu Deus, se dobrar minha produção, maravilhoso. E vai ter gente que vai pensar, puta, gera o caos. Pode ser caótico para o meu modelo de negócio. Mas é importante alertar que isso não é uma coisa que acontece amanhã. Exato. Né? Existe um tempo de preparação para isso. E eu acho engraçado a tua colocação de que a proporção, né, de abrir praças, a maioria dos nossos clientes de indústria nos contratam para abrir praça, para ampliar o número de revendas, de lojas, lojistas, de pontos de vendas para eles. Então, o marketing, além de trazer a possibilidade da venda direta, ele ainda traz para dentro da indústria a possibilidade de acelerar a expansão física dentro do pela mercado comunicação desejado. mesmo, de ser visto, conhecido, saber onde fica. E tem oferta específica, seja uma revenda marca XPTO. A gente trabalha muito com isso no marketing. Veja quais os diferenciais para quem revende a marca Y. Né? Então, assim, além de estar um pouco focado em ter a venda imediata, a venda digital, o marketing ainda traz essa possibilidade para quem tem um foco em revenda, né? Para quem tem um foco em expandir lojistas, ampliar a atuação geográfica, de acelerar esse processo do que alguém lá mapeando, né? E tudo mais. E quando eu falo marketing digital, vocês não pensam assim, mas Karine, você vai montar uma landing page, vai fazer anúncio para isso. Gente, tem inteligência artificial mapeando quais são as regiões, quais são os perfis de quinais que mais compram determinado produto. E aí cruza esse dado com outras ferramentas e traz para a gente um mapa dizendo, olha,
nesse lugar aqui tem tal demanda e ainda não tem a oferta de revenda. Então, assim, o marketing digital hoje, ele usa dados, né? Ele não é mera intuição. Então, isso é importante também a gente falar, né? Já existia antes, né, uma análise crítica. Nunca era achismo, né? Por que fazer assim? Tirando alguns aventureiros aí, mas né, acredite-se que na maioria não era assim. E agora muito mais, né? Porque agora tem inteligência mesmo. Nós fizemos, inclusive, um bate-papo aí recente. Eu conversei com o Almir. Provavelmente você conhece o Almir da Magazord. Tá? A gente falou de chat mesmo, né? De inteligência artificial, etc. Inclusive, está na nossa playlist aí. Para quem está nos ouvindo ou vai nos ouvir, pode voltar lá se quiser e entender um pouquinho. E o que nós conversamos serve para todo mundo. Quem quer vender água, como quem quer vender navio. Porque nós estávamos falando de inteligência para negócios, né? Indiferente do modelo. Então, isso com certeza também é algo que para algumas indústrias está um pouco longe. Não, a gente sempre fez assim, relaxa, isso é uma onda, amanhã some, vai virar mais um Orkut, né? Mas, e usando o Orkut como exemplo, já que eu lembrei dele agora, né? Para alguns, depois que passou, pode ter sido só mais uma ondinha, mas dá uma olhada no tamanho dessa onda, né? Olha quem surfou nisso, né? Quem surfou nisso, como era e como ficou, ou quanto ganhou mesmo, quanto de negócio foi gerado, talvez, na rápida vida de um Orkut. Então, você pode escolher, né? E você falou, inclusive, da questão imediatista, né? Hoje, quando a gente pede um delivery num dia à noite em casa, uma das perguntas que está no script é qual é o tempo de entrega? Porque dependendo do que a pessoa falar, tu escolhe outra coisa, né? Agora, e talvez até na indústria isso seja mais forte, essa questão de tempo prolongado. Ótimo, ou faz parte do processo que produzir uma peça, um equipamento robusto leva tempo. Mas a negociação ou a conversa com o teu cliente não pode ser na mesma proporção de fazer um navio, né? É o mesmo que você dar oi para uma pessoa e se calar. E ela está do teu lado, quer continuar conversando e você não responde mais. Então, negócio é negócio para todo mundo, indiferente se o produto que tu faz é um lanche ou se o produto que tu faz é um navio. E claro, salvo o tempo hábil de produzir aquilo, né? Sim. Ninguém está dizendo assim, não, precisa assim, para amanhã. Só que tu sabe que essa questão de prazo, principalmente que a gente está falando, é algo que a gente escuta muito quando a Abrainde vai fazer a nossa prospecção comercial, né? Porque a gente faz outbound, faz inbound. Tudo aquilo que a gente vende, a gente faz dentro de casa, né? Lá não tem essa de casa de ferreiro, espelho de pau, não. Mas uma coisa que a gente ouve muito, assim, não, tá bom, assim, porque o pessoal de B2B, o pessoal não troca muito de fornecedor. Quando? Lá em 1900 e Guaraná com rolha, quando para você identificar um outro fornecedor dava mais trabalho do que manter o mesmo, ok. Só que hoje tem 1000 fornecedores batendo na porta. Aquilo que a gente está deixando de fazer, tem outros 100 fazendo. Então, trocar de fornecedor, ainda que moroso, ainda que custoso, é muito mais fácil do que era muito tempo atrás. E o pessoal, né, de indústria ainda não se ligou disso. De uma certa forma, de que ainda tem aquela confiança assim, não, mas o pessoal da indústria, o pessoal B2B gosta de lidar com um fornecedor só. Não mais. E isso também tá linkado à questão tradicional que nós falamos antes, né? Também uma opinião ou uma visão muito particular minha, mas eu vejo que esse entendimento, talvez até incorreto, vem muito daquela indústria que o dono conversava com o outro dono e eles eram em algum momento amigos e eles não estavam comprando um produto. No fio do bigode. Eles não estavam comprando um produto. Eles estavam negociando com um amigo. Então, eternamente, ou até que essa amizade truncasse por algum motivo, cara, se aumentou R$5, baixou R$5, se atrasou 2 dias, continuava sendo um amigo. E eu confio nesse meu amigo, continua comprando. E mesmo essa empresa que fez assim um dia, hoje a gestão mudou, né? O filho assumiu, ou ela abriu a corporação, né? Ou ela profissionalizou a gestão, como se costuma dizer, e agora o que se vê são números, dados e rentabilidade, né? Olha, o Gabriel é um primo da família e eu comprava sempre dele. Sabia que tem alguém que vende pela metade e entrega 3 dias antes e não cobra o meu frete? Gabriel, obrigado. Carne lá em casa final de semana, mas negócio está diferente do que estava antes, né? Sim, e essa importância dos dados, né, dentro da própria indústria, assim. E aí, infelizmente, ainda tem uma grande parcela que não dá atenção a isso, não tem um CRM estruturado.
para ter esse tipo de informação, né? Então, esse também é um ponto, assim, porque o marketing por si, ele gera um monte de dados. E a gente gosta muito de compartilhar esse dado, porque a gente sabe que muitos influenciam numa tomada de decisão. Só que tem que existir a continuidade desses dados, né? Que é a parte comercial. Eu sempre falo, quando a gente conversa com algumas pessoas da indústria, que assim, a indústria ela sempre olhou muito para sua produtividade operacional, né? Tanto que muita gente tem ISO, tem toda, né, uma questão de inteligência artificial já muito usada na sua operação. No chão de fábrica. No chão de fábrica, e esqueceu de trazer isso para a gestão, né? Tipo, ou é muito receoso em trazer essas ferramentas para dentro da gestão. E quando a gente fala aí da sucessão familiar, de tá vindo uma outra geração, ou estão vindo outros líderes que têm essa visão de dados um pouco mais aguçada, já tem um pouco mais esse aculturamento de que eu preciso olhar o cenário como um todo, cara, isso muda completamente o jogo. Total. Isso muda completamente o jogo. E assim, eu acredito muito que bebe água limpa quem chega primeiro. Isso aí. Né? Então, às vezes a gente está querendo, de novo, reinventar tanta coisa e a gente ainda nem fez lá uma análise da nossa carteira para saber de fato quem para a gente está dando lucro, quem para a gente está dando prejuízo, com quem a gente tem que renegociar. Porque beleza, amizade é amizade, mas ninguém montou empresa. Abraço não paga boleto. Justamente, né? Ninguém montou a empresa para ser socialmente bem visto. Bem visto, exato. E esse exemplo que você deu ali geralmente a gente olhava para um chão de fábrica, era totalmente tecnológico, ágil, competitivo, e você olhava para o setor, para o administrativo, estava meio desconexo isso, né? Isso também cabe o mesmo exemplo que eu citei antes do tempo ou dos anos anteriores, né? Do antigo. Porque o instrumento de venda dessa empresa era um telefone, aquele telefone que você discava. Então, você tendo o telefone, você vendia. Né? Uma máquina de escrever para preencher, olha que eu fui longe agora, mas uma máquina de escrever para preencher um contrato, uma matricial para imprimir uma nota, um documento estava resolvido. Hoje, esse teu braço tecnológico é mais uma máquina da tua indústria, né? Que se desde equipamento, pessoas com baixa performance, não adianta ter uma produção de altíssimo nível e uma prospecção de baixíssimo nível. Daí o gargalo vai se inverter, né? Você vai ter altíssima capacidade de venda, tanto que isso é tão verdade, por mais que alguns talvez não estejam se encontrando no que a gente está falando, que tem pessoas que vendem hora máquina, né? Elas não conseguem, por opção, por mercado, eu não estou julgando, mas não conseguem ocupar a sua capacidade total. E por que não consegue? Talvez por não excessivas vendas, e daí compartilha a hora máquina para que outras pessoas vendam outras coisas, né? Então aí está um pouco da prova que se você aumenta a tua capacidade técnica e de alcance de venda, a tua máquina podia ser só tua. E talvez ela não daria mais conta, né? Mas para a gente ir para os caminhos aí e ir fechando o nosso bate-papo, a gente falou muito de pessoas, né? E que eu acho que é realmente o alicerce. Como é que consegue ver, enquanto agência mesmo agora, como é que fica, tanto para a empresa quanto para a pessoa, essa questão do representante comercial que a gente falou, né? Como é que a empresa se organiza com seus representantes comerciais na era do digital? Olha, na verdade, eles continuam sendo um bom canal de vendas, né? Não se elimina isso. Mas não é mentira também que muita indústria ainda continua refém da carteira que é do representante e não pessoa, né? Não dela, né? E aí eu vejo as indústrias caminhando para uma estruturação de inside sales mesmo, montando um time comercial interno que vai fazer a abordagem, seja dos leads digitais ou trabalhar com prospecção ativa. Inclusive, algumas indústrias optam por terceirizar a questão da prospecção ativa, né? Tem empresas especializadas nessa comercialização. Só que o representante comercial, ele não some, até porque ele tem uma bagagem muito importante e as pessoas continuam querendo comprar de pessoas. Mas o próprio representante comercial reinventou a maneira como ele vende. Então, por exemplo, na Brand não é incomum a gente fazer uma captação de leads e conforme o estado, conforme a região, a indústria redistribuir isso para uma ativação mais rápida e mais próxima, porque ainda é comum do outro lado alguém querer uma visita. Sim, não é tão raro assim. Ao mesmo tempo que tem gente que
o digital é supremacia, a gente quer negociar só em canais online, ainda tem uma parcela que quer essa visita. Só que o próprio representante, ele encontrou uma maneira de fazer a sua cadência comercial mais ágil, mais digital, né, de uma forma mais saudável para ele também, porque, né, a gente fala aí de quilômetros rodados há tempos atrás e tudo mais, então... Para apertar uma mão e voltar. Justo, e para tomar um não tantas vezes, né, então tem essa questão também. Só que o mais importante disso tudo é que eu vejo não só as indústrias, mas as empresas que trabalham com esse modelo muito mais preocupadas em criar o seu banco de dados, né? E muito mais preocupadas em eles deterem os contatos dos seus clientes e tudo mais. Não que seja errado atuar com carteiras de terceiro, não é isso que eu quero dizer, mas a gente tem que lembrar de que pessoas entram e saem, né? Eu sempre falo muito isso, a gente precisa construir os nossos negócios para não se tornar refém de pessoas, não que elas não sejam importantes, elas são fundamentais. Exato. Mas todo negócio é um meio para. E as pessoas têm total liberdade de entrar e de sair dos seus negócios. Então, a gente precisa estar preparado, construir os nossos processos, as nossas metodologias, para que, se alguém decida não fazer mais parte daquilo que a gente quer construir, o impacto seja o mínimo possível, principalmente quando a gente fala de comercial, né? Eu costumo dizer que a gente aprende ou pela dor ou pela estratégia, que tudo é substituível. E parece ser... nada humanizado essa fala, mas é exatamente isso. Se o Gabriel amanhã não estiver na associação, a associação não pode ter medo de morrer por isso. Se ela tem esse medo, está errado, né? Então não vou valorizar o Gabriel? Não foi isso que eu falei. Eu falei que uma associação de 78 anos não pode se tornar refém de uma pessoa. Pode valorizar, deve, está tudo certo, as pessoas se relacionam com pessoas, mas a estratégia tem que ir além de um nome, de um CPF, né? Justo. Porque imagina como seriam os negócios na hora que as pessoas migrassem, né? Eu não consegui, acabei me empolgando no papo aí, eu não fui acompanhando aqui o chat, mas entrou inclusive alguém da Associação Empresarial, o Bruno, da Associação Empresarial de Coronel Freitas. Nossa. E alguém colocou aqui embaixo agora, que foi a última, Bruno Saldívia, sabe? Uma dupla de peso no empreendedorismo de Santa Catarina. Ele botou umas palminhas. Depois eu leio os outros aqui e a gente tenta... Canoinhas também? Muito bom, muito bom. Show. E vou pedir para que você deixe aí como que a gente chega na agência, né? Quem está nos ouvindo momento jabá mesmo, merchan. Então tá. Isso é engraçado, porque tudo mudou faz pouco tempo, né? A gente anunciou aí a fusão para o mercado dia 17, mas quem quer conhecer a Abraindy, quer conhecer... o nosso portfólio, a gente é, de fato, uma indústria focada em indústrias. A nossa atuação é para expansão e crescimento da indústria. A gente nem se posiciona como uma agência, a gente se posiciona como uma empresa de negócios, porque a nossa vertente é o marketing, é vendas, mas como eu te falei, a gente chega a olhar até para o operacional do nosso cliente para garantir que vai ser uma operação saudável, essa escala comercial que a gente procura trazer. Então, pode acessar o nosso site, abraindy.com. Lá tem todos os nossos serviços. Nas redes sociais, porque, né? Casa de Ferreira Espeto Net Pau. Então, no Instagram, @Abraindy, e no LinkedIn, Abraindy. E é tudo junto, gente. Abra, né? Indy de indústria. E aí vocês vão identificar. E é só chamar lá que tem alguém pronto para responder tranquilamente vocês. E a gente pode, inclusive, conversar mais por lá também. E fica também a minha rede social, que é o @CariSabino. Quiser trocar uma ideia sobre marketing, sobre vendas, também estou à disposição. Legal, muito legal, Karine. Obrigado primeiro pelo aceitar o convite aí, né? Não, visto que eu nem te mandei pauta e tenho 43 minutos. E a ideia dessa nossa conexão em pauta, né, é realmente trazer esses conteúdos para os nossos associados e para toda a comunidade aí que possa ouvir no ao vivo, porque estamos no ao vivo no Instagram agora, e ouvir amanhã ou depois lá no nosso canal do YouTube, pode compartilhar, ver de novo, enfim. Mas o nosso maior objetivo é trazer essas discussões, esses aprendizados mútuos aí nessa troca 360. E para isso a gente conta com especialistas como você. Nossa, e é muito bom, né? É muito bom sempre partilhar, né? E falar daquilo que a gente gosta, né? Porque eu gosto de falar de marketing e de vendas. Então, primeiro, te agradeço o convite. É sempre muito bom voltar em casa, porque eu sempre falo, a Circe foi uma segunda casa para a Dove. A gente ficou só em núcleos e tudo mais de 12 anos, e a gente
ia fazer 15 de história, então é a nossa segunda casa de fato, né? E, cara, é muito importante esse movimento do compartilhamento de informações, né? Eu sempre digo, a internet ela é tão repleta disso e às vezes a gente usa tanto de algo que não nos acrescenta, a gente fica ali tanto tempo na timeline de algo que não agrega, né? Que conteúdos como esses são muito importantes. Então, além do meu agradecimento, fico parabéns pela iniciativa do... Legal. A gente tem isso muito forte, e você viveu esses 12 anos e sabe que não é clichê. Né? Nós temos isso muito forte na associação, né? Esse foco pela conexão entre pessoas, e dali para frente muitas coisas podem acontecer, né? Muitas oportunidades. Tem para fechar aí e que conecta com isso, tem um provérbio chinês que eu não lembro de onde veio agora, bota no Google aí, mas que quando duas pessoas se encontram e cada uma delas tem um pão na mão e elas trocam esse pão, cada uma volta para casa com um único pão, porque elas trocaram. Agora, quando duas pessoas se encontram exatamente fazendo o que nós acabamos de fazer e elas trocam ideias, cada pessoa volta para casa com 2 ou muito mais ideias. Porque para eu compartilhar algo com você, eu não tiro de mim, né? E geralmente eu vou ganhar algo em troca. Então, a gente faz isso muito bem, deixando a modéstia de lado aqui na Associação Empresarial, que é colocar pessoas no mesmo ambiente para que elas troquem ideias, aprendizados, problemas, inclusive, e busquem soluções juntas. Então, para você que está nos ouvindo ou vai nos ouvir, muito obrigado por ficar com a gente no ao vivo, se for o caso, e com certeza em breve, já na semana que vem, a gente volta com mais um Conexão em Pauta. Muito obrigado. Valeu, Karine.